Mas Deus é infinitamente sábio. O melhor, Ele é a própria sabedoria. Jamais Ele pensaria num evangelho que seria restrito a uma fração de tempo. E jamais pensaria Ele o evangelho restrito a um hemisfério do globo. Sobretudo o hemisfério que menos pessoas têm. Porque o maior número de pessoas está do outro lado, no outro hemisfério. Nós estamos do lado de cá, nós somos uma ninharia de pessoas em relação aos de lá. Não somente na atualidade, mas historicamente falando, em todos os tempos. Agora é que aqui tem um pouquinho mais de gente. Mas em todos os tempos sempre houve pessoas lá, do outro lado do mundo. Então Deus, Ele também não é um ser temporal. Se Ele não é temporal, sua obra não pode ser temporal. Se Ele não é temporal, o seu evangelho não pode ser temporal. Razão porque Deus escreveu o evangelho nas coisas que foram criadas e escreveu o evangelho no coração e na consciência humana. Quem diz é o apóstolo Paulo no capítulo 1 de Romanos, quando claramente declara que os homens em todo o mundo, em todos os tempos, eles são indesculpáveis diante de Deus. Que se houve em algum tempo, em algum lugar, algum homem que não rendeu a devida glória a Deus, e não lhe rendeu a graça devida, e não o glorificou como Deus, esse homem não tem desculpa por dizer, não, eu não fui alcançado, não conhecia a Torá, não conhecia os profetas, não conhecia Jesus, não sei quem são os apóstolos, nunca me foi pregado o evangelho. Jesus fala, não. Paulo diz, não. Essas pessoas, elas têm diante de si a revelação de Deus. Aquilo que de Deus se pode conhecer é a eles revelado por meio das coisas que foram criadas. Visto que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, assim como a própria divindade, são reveladas por meio das coisas que foram criadas. Igualmente, Deus inscreveu a norma da lei, selada e gravada no coração dos homens, testemunhando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos acerca do bem que se deve fazer em relação ao seu semelhante. Ou seja, aí Paulo diz, no dia em que Deus julgar os homens conforme o meu evangelho, conforme o evangelho que ele compreendeu e que ele recebeu, muito mais do que Pedro, Tiago, João e todos os demais apóstolos juntos, uma vez que Paulo não somente compreendeu o evangelho judicial, conforme revelado aos demais apóstolos, como ele recebeu o evangelho orgânico de Jesus Cristo, nos seus arrebatamentos e no discipulado que ele recebeu diretamente de Cristo.